Olá, alunos e professores, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer agora a leitura do nosso objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Objeto de conhecimento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Detalhamento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Na nossa aula, nós teremos o conteúdo aí, né, de função quadrática, né? Vocês já viram um pouco sobre função quadrática e agora a gente vai relembrar alguns conceitos do que é uma função quadrática. Então vejam só, para começar, o que é essa função quadrática? Ela é uma função polinomial do segundo grau. E qual é a forma de uma função quadrática? Vocês viram que a estrutura dela é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a função quadrática será f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, ok? Aí a gente vai relembrar aí o que é raiz de uma função, né? Na função quadrática nós teremos duas raízes. No caso aí a raiz de uma função é o número de x, onde a gente vai ter a função igual a zero, ou seja, o y vai ser igual a zero. Continuando aí, a gente tem como calcular uma raiz, né? Como que a gente vai calcular essa raiz aí de qualquer função quadrática? Bem, a gente vai utilizar duas fórmulas. Nesse caso aí, você está vendo uma fórmula dentro da outra, né? Que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada, né, de b ao quadrado menos 4ac, que é o discriminante, né, o delta. E tudo isso sobre 2a. Então, às vezes, a gente calcula isso separado, dependendo de como você quiser calcular. A gente pode calcular o delta, né, que é o discriminante, separado. E depois, só colocar o valor dele aí dentro desse radical na fórmula do x. Continuando, quantidade de raízes, né? Eu falei que uma função quadrática terá duas raízes. Mas a gente tem umas observações a fazer quanto a essas raízes. Olha só, quando o discriminante, que é o delta, ele for um número positivo, ou seja, maior que zero, a função quadrática ela vai ter duas raízes diferentes, tá bom? Uma raiz vai ser diferente da outra. Quando esse delta, que é também chamado de discriminante, for igual a zero, se a gente calcular b ao quadrado menos 4ac e o resultado for zero, quer dizer então que essa função quadrática ela vai ter uma raiz, né? Ou seja, na verdade ela tem duas raízes, mas é a mesma raiz, então a gente fala que é uma raiz somente, tá bom? E quando esse delta for menor que zero, ou seja, for um número negativo, né, a gente calcular b ao quadrado menos 4ac e der um número negativo, significa que não vai haver, né, raiz, né, dentro dos números reais, né? Por isso que aí está colocado sem raiz real. Significa exatamente que a função quadrática não vai ter nenhuma raiz, não vai existir nenhum número de x para tornar a f de x ou y igual a zero dentro dos números reais, tá bom? Continuando aí, nós vamos verificar como é a construção do gráfico de uma função quadrática. Acompanhe. A construção do gráfico, a gente tem aí, né, o eixo x e o eixo y. E como a gente pode construir o gráfico? A gente pode construir um gráfico de uma função quadrática determinando valores para x e verificando qual é o número de y que vai ser correspondente a x dentro da função quadrática. Então, a gente tem aqui, ó, x, a gente tem aqui, olha só, o x, aí aqui a gente tem a função x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, a gente vai escolher valores aqui para x, aí a gente vai substituir aqui no valor do x e vai verificar qual é o y que vai aparecer, tá bom? Então, olha só. Eu escolhi aqui o 2 para o x. Então, isso significa que no lugar do x aqui na função, eu vou substituir por 2. Né? Então, eu vou ficar, ao invés de x ao quadrado, eu vou ter 2 ao quadrado.
mais 2 vezes x, então eu vou ter 2 vezes 2, menos 3. Fazendo essa conta, 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 2 é 4, eu vou ter 8, menos 3, 5. Ou seja, na minha função x ao quadrado mais 2x menos 3, quando eu tiver um x igual a 2, o meu y vai ser 5. Então, isso aqui é um ponto que depois a gente vai marcar aqui todos nesse gráfico. Olha só, a gente está marcando já aqui o ponto. O 2, bem aqui, né? Aí eu subo até o 5. O 5 chegou aqui, então esse aqui é o ponto, ó. Eu tenho o primeiro ponto do gráfico, 2 e 5. E agora, eu vou escolher mais outro valor para colocar aqui no x. Olha só, eu escolhi agora o valor 1. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com 2. Eu vou substituir no x aqui da minha função, né? Esses dois x que tem aqui na função quadrática, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3. Fazendo essa conta, eu vou chegar a 0, né? Por quê? 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 1, 2, menos 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 menos 3, que é 0. Então, toda vez que nessa função quadrática o meu x for igual a 1, o meu y vai ser 0. Esse é o segundo ponto que a gente vai marcar. Só que vocês estão vendo que um ponto aí é 0, né? Ou seja, esse y aqui, sempre é assim, né? X e y, na ordem. Então, a gente está vendo que y é igual a 0. Quando a gente tem x ou y igual a 0, a gente vai marcar o ponto em cima do outro ponto que não é 0. Então, eu vou marcar em cima do 1 no x, né? Porque o 1 é referente ao x. Então, por isso, vocês estão vendo que foi marcado bem aqui no 1, nesse eixo aqui que é o x, tá? Esse eixo é o y e o outro é o x. Então, como o y é 0, eu não tenho aonde subir aqui no eixo x, nem descer, né? No caso. Eu só tenho o ponto 1, então eu vou marcar aqui nesse 1 o x. Agora eu tenho 2 pontos, né, nesse gráfico, para construir o gráfico, mas eu vou precisar de mais pontos. Então, eu vou escolher outro ponto aqui para o x. E eu escolhi o 0, né? Então, olha só, 0. Vou fazer a mesma coisa dos outros 2 pontos. Vou substituir aqui 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, menos 3. Então, está bem aqui, ó, substituição. 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes 0 é 0, então vai restar somente menos 3. Então, o meu terceiro ponto vai ser 0 e menos 3. Então, olha só, 0 de novo, né? Só que o 0 agora é no x. Isso significa que eu vou marcar no y o ponto menos 3. Então, a gente vai ter menos 3 é abaixo do eixo do x, né? Todos os pontos aqui negativos. E eu marquei aqui, olha só, em cima do menos 3, porque x é 0. Então, eu só marco menos 3. Agora, eu vou continuar escolhendo pontos, porque eu preciso de mais pontos, né, para construir um gráfico, porque vocês já viram que o gráfico é uma parábola, né? Uma parábola que vai ser assim ou assim. Então, eu preciso de mais pontos. Então, vou continuar escolhendo valores aqui para x e verificando quanto que vai dar aqui meu y. Então, o próximo ponto que eu escolhi foi o menos 1. Do mesmo jeito, eu faço a substituição. No lugar do x, eu coloco menos 1 e no outro x também menos 1. Aí fica assim, ó, menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1 menos 3. Aí você tem que fazer essa conta bem certinha, né? Para poder encontrar aqui o y de menos 4. Tomando cuidado aqui com o jogo de sinais, né? E tomando cuidado aqui com esse menos 1 elevado ao quadrado. Quando a gente tem um número negativo elevado aqui ao quadrado, né? Ou algum expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. Então, dá 1, né? Então, você faz aí a conta bem direitinho para não encontrar um y errado. Então, esse quarto ponto é o x menos 1 e o y menos 4. Então, já está marcado aqui, ó. O x menos 1, aí eu vou até onde ele disse que é o y, que é aqui no menos 4. Então, aqui eu junto o pontinho, esse aqui é o quarto ponto do gráfico, né? Então, vejam que eu já tenho aí 4 pontos, né? Mas eu ainda preciso de mais, porque aqui, ó, se eu fosse juntar todos esses pontos, né? Não está bem certinho,
ia dar só esse pedaço aqui, né? Deixa eu tentar fazer direito. Ia dar só praticamente meia parábola, né? Porque eu preciso disso aqui, ó. Eu só tenho essa parte ainda, né? Então, eu preciso de pontos para fazer o outro lado. Então, eu vou continuar. Vejam que eu peguei aqui valores para x na ordem de uma reta, né? Eu comecei 2, 1, 0, menos 1, e o próximo eu vou pegar o menos 2. Ó. Vejam que eu coloquei numa ordem aí, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou substituir aqui, ó, menos 2, menos 2. Onde tem x, eu substituo pelo número que eu escolher, que foi menos 2. Aí, então, fazendo a continha aqui, eu vou chegar no y menos 3. Né? Então, meu ponto agora é menos 2 no x e menos 3 no y. Aí já está marcado aqui, ó, menos 2 no x, aí chega até menos 3 no y, e marquei o ponto aqui. Então, agora eu já tenho essa parte aqui do gráfico, da parábola. Olha só, tá quase, né? Só que ainda falta eu pegar por aqui assim, ó. Então, ainda vou saber que pontos vão ser esses aqui, né? Para isso, vou escolher mais valores para x aqui. Vejam que eu só faço escolher valores para x, substituo o valor de x na função, né? E eu encontro qual é o par dele, qual é o y. Então, escolhi aqui menos 3, faço a substituição aqui, menos 3 ao quadrado, olha só, de novo, ó, o número negativo elevado ao quadrado, vai dar 9, não vai dar menos 9, né? Mais 3 vezes 2, menos 3, eu vou ter 0. Então, esse meu ponto vai ser menos 3 e 0. Aí a gente já sabe que quando a gente tem um deles igual a 0, a gente só marca em cima do outro. E esse outro aqui é o x. Então, em cima do x menos 3, marquei aqui mais um ponto. E continuando, coloquei aqui mais um ponto, o menos 4. Fiz a substituição aqui na função, menos 4 ao quadrado mais 2 vezes menos 4, menos 3, e encontrei aqui o y5. Então, quando eu coloquei menos 4 no x, o y deu 5, né, nessa função. Então, já marquei aqui o ponto. Menos 4 no x, né? Aí eu vou subir aqui até o 5 positivo, né? Os números positivos do y ficam na parte de cima. Então, aqui eu já tenho o meu ponto, ó. Aqui eu já posso, né, fazer a minha parábola. Só unir aqui esses pontos todos, olha só, bem bonitinho. Olha só como está a minha parábola. Vejam que eu peguei aqui, ó, 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6. Eu peguei 7 pontos aí, né, pares ordenados para marcar no plano cartesiano e achar a minha parábola. Então, desse jeito, a gente faz a construção do nosso gráfico. Olha aí, tá mais bonitinho para vocês. Desse jeito, a gente vai fazer a construção do gráfico, né? Vejam que eu tinha a função aí, e o que a gente vai fazer para construir o gráfico? Né? Tem uma outra forma, mas essa aí é a forma que a gente viu agora. Você vai escolher valor para x, né? Escolha aí, como a gente escolheu aí, desde o 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, faça numa ordem, né? Escolha valores para x, substitua na função e encontre aí qual vai ser o y. E aí vá marcando no plano, né, como a gente fez, e aí a gente vai chegar no gráfico de uma função quadrática que é uma parábola, né? Essa parábola aí desse gráfico, ele está com a concavidade voltada para cima, ou seja, a cavidade, né, da parábola ela está voltada para cima, né? Por quê? A gente já viu em outra aula que quando a gente tem a parábola voltada para cima, né, a cavidade da parábola voltada para cima, é porque o coeficiente a é positivo, né? E realmente, nessa função, a gente tinha aí x ao quadrado. Qual é o coeficiente? É o número 1. Né? E o número 1 é um número positivo, então a gente já tem que saber que a parábola vai ser assim, né? Com a cavidade voltada para cima, né? Muito bem, então seguindo aí a nossa aula, olha só, a gente tem gráfico da função quadrática. Quando a gente tiver a cavidade voltada para cima, né, da parábola, que a gente chama aí concavidade, é quando A é maior que 0. E a concavidade voltada para baixo é quando A é menor que 0. Então, veja só, se você olhar uma função quadrática e o coeficiente A for positivo,
pode ter certeza que o gráfico vai ser dessa primeira forma aí, né? Assim, né? A parábola com a cavidade voltada para cima, como se ela tivesse aberta para cima, né? E quando você olhar uma função quadrática e o coeficiente a ali, que está junto do x ao quadrado, ele for negativo, significa que a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo, né? Ela vai estar assim, como se estivesse olhando assim para baixo. Esse espaço, né, na parábola, ela vai estar voltado para baixo, tá bom? Então, seguindo aqui o nosso conteúdo, olha só o que nós temos. Pontos notáveis no gráfico da função quadrática. Quais são esses pontos notáveis? Esses pontos notáveis vai ajudar você a identificar coisas dentro de um gráfico, né? Olhando somente a função. Então, quais são os pontos notáveis que a gente destacou aqui? A gente já sabe que quando a gente tiver a concavidade para cima, a gente tem o A positivo. E a concavidade para baixo, o A negativo. Vocês estão vendo aí, né, esses pontos notáveis destacados, que é a raiz x1 e x2, e a função y igual a ax² mais bx mais c. Aí esse c está destacado, né? Se você observar, esse c, que é o coeficiente que ele é independente, né? Não vai depender de nenhuma letra, ele é exatamente onde a parábola vai cortar o eixo y no gráfico, né? Ele está destacado aí para você ver. Aí você já viu que a raiz é quando corta o eixo x, né? Então a gente tem aí raiz x1, raiz x2. São os dois pontos que está cortando o eixo do x. A gente tem aí, qual é a fórmula para encontrar o vértice, né? O vértice é o ponto, nesse caso aí, é o máximo, né? Porque a concavidade está voltada para baixo, então a parábola vai subindo, subindo até o momento que ela não está nem subindo e nem descendo. Ela para ali, é o vértice. Esse V de vértice a gente encontra com essas duas fórmulas que estão destacadas aí para vocês. O x desse vértice vai ser menos b, ou seja, o coeficiente b negativo, sobre 2 vezes o coeficiente a. Aí você vai achar qual é esse ponto no x, o xv. E o y do vértice você vai encontrar utilizando a fórmula de menos delta sobre 4a. Ou seja, você vai calcular o delta e vai colocar um negativo na frente. Então tem que prestar atenção aí quando o delta for negativo, né? Porque na fórmula já tem um negativo. E aí você vai encontrar esse y do vértice. Se você colocar aí no plano cartesiano, xv e yv vai ser exatamente o ponto do vértice da parábola da função quadrática. E a gente tem logo abaixo aí o x igual a menos b mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. É a fórmula que a gente acha aí essas duas raízes, né? A raiz 1 e a raiz 2, né? x1 e x2, tá bom? Esses são alguns pontos notáveis e agora a gente vai praticar um pouco, né? Vamos praticar aqui. Y é igual a x² menos 4x mais 3. Olhando aqui para a nossa função quadrática, aqui que já está se tornada uma equação, a gente vai ter o quê, né? De cara que a gente precisa destacar quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Então, o coeficiente A é todo número que tiver aqui junto do x². E quando ele não está aparecendo é porque ele é o coeficiente 1, né? Justamente nós só vamos ter um x aí ao quadrado. Por isso que a gente não coloca 1. Então, o coeficiente A é 1. Aí vejam que esse 1, ele é positivo, né? É um maior que zero. Se ele é positivo, a gente já sabe que a parábola vai ter esse formato, voltado para cima. Essa concavidade aqui, né, vai ser voltada para cima, né? Seguindo aí, o que a gente pode fazer também? Só olhando, a gente olha aqui o C, né? O C é 3 positivo. O que significa esse 3? Significa que a parábola do gráfico, ela vai cortar o eixo x, o eixo y, né? Então, a gente tem mais ou menos aqui, ó. Ela vai cortar esse eixo y aqui nesse ponto 3. Então, aqui, a parábola vai cortar no eixo y, bem no número 3, né?
Aí, seguindo aí, eu posso dizer que esse b é igual a menos 4. Então, aqui a gente já destacou os 3 coeficientes. Então, você olha para a função quadrática, consegue destacar a, b e c, obviamente, né? E, com isso, você consegue determinar 2 coisas. A concavidade, né? Se é para cima ou se é para baixo, e você consegue determinar onde é que a parábola corta o eixo do y, porque você vai olhar o c. Então, olha só, para fazer o esboço do gráfico, precisamos encontrar os zeros da função, né? A gente precisa saber onde é que a parábola corta no eixo x, porque eu tenho aqui, ó, x e y, né? Aí, como eu sei que a parábola é assim, eu posso formar um gráfico, né, só observando isso, sem escolher pontos para x e substituir aqui no x e encontrar o y, como a gente fez há pouco, né? Mas só que eu posso dizer que o gráfico está aqui, ou eu não sei se o gráfico vai estar para cá, ou de repente ele vai estar aqui para baixo. Então, a única coisa que eu sei é que é uma parábola assim, né, com a concavidade voltada para cima, mas a posição, ó, pode ser aqui também. Então, eu não sei qual é a posição, por isso que eu preciso encontrar, ó, se por exemplo, fosse bem aqui, eu preciso encontrar qual é esse ponto aqui, ó, que está cortando o eixo x e qual é esse ponto aqui. Também, são 2 pontos que eu preciso encontrar. Esses 2 pontos são os zeros da função. O que eu preciso encontrar também? Eu preciso encontrar o vértice dessa parábola. Que vértice? Esse pontinho aqui, onde a parábola termina, ela vem descendo aqui, aí quando ela vai começar a subir, né, nesse ponto aqui de mínimo vai ser o vértice. Então, eu preciso encontrar qual é esse vértice, mas esse vértice eu consigo encontrar, olha só, quando eu calculo o x e o y, né? Esse x veio aqui, que é o x do vértice, e o y do vértice. Então, se eu encontrar, eu já consigo montar o gráfico assim, né? A parábola assim. E eu também preciso saber esse ponto aqui em que a função corta o eixo y, que eu já vi que é o 3, né? Então, eu sei que por aqui tem que ser 3. Ó. Então, olhando essas 3 coisas aqui, eu consigo montar mais ou menos um gráfico, né? Então, vamos lá, como a gente fez aqui, ver como a gente fez. Primeiro, analisamos os coeficientes a e c, a gente já viu, né, da função para verificar a concavidade e o ponto de interseção com o eixo y. Então, vou repetir de novo. O coeficiente a vai me mostrar se a parábola é para cima ou para baixo. E o coeficiente c vai dizer exatamente onde a parábola corta aqui o eixo y, né? Onde ela vai cortar. Então, são 2 informações que eu tenho só de olhar para a função, não preciso fazer cálculo nenhum. Aí, eu tenho aí, ó, a maior que 0 com cavidade voltada para cima e o c foi 3, né, que a gente já viu. Então, o ponto de interseção no y vai ser no 3. Continuando, eu vou fazer aí, vou calcular essas raízes, né, para poder analisar o delta e para eu saber, né, se ele vai cortar 2 vezes o eixo y, ou se ele só vai encostar lá uma vez, ou se não vai nem encostar, né? Então, para isso, eu calculo o delta. O delta é essa fórmula aqui, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Aí, para isso, eu precisei saber quem era o a, né? O a é 1, o b é menos 4 e o c é 3. É a mesma coisa que a gente já analisou. O 1 está bem aqui, não está aparecendo, o menos 4 e o 3. Por quê? Esses valores eu vou substituir aqui, ó. B ao quadrado, A e C. Então, olha só, substituir aqui o A por 1 e substituir o C por 3. Aí você vai fazer a conta e vai chegar no delta igual a 4. Delta igual a 4 significa um delta positivo, né? Então, se é positivo, é maior que 0. Então, delta maior que 0, eu vou ter um x1, né? Uma raiz e um x2 que são diferentes um do outro. Então, eu já sei que quando a minha parábola ela vai cortar o eixo do x nesses 2 pontos diferentes. Só porque o meu delta aqui deu positivo, eu já sei que vai ter assim, um x1 e um x2. Né? Isso aí são tudo informações que a gente está pegando para poder
montar um gráfico, né? Então, olha só. Agora eu já sei isso aí. Olha só o que eu fiz. Eu vou encontrar quais são essas raízes. Eu vi que são duas raízes, uma diferente da outra, e para eu encontrar quais são essas duas raízes, eu utilizo essa fórmula aqui, que é a fórmula de resolução de uma equação do segundo grau, né? Para encontrar as duas raízes. Então, eu tenho x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu faço só a substituição, ó. O b é menos 4, né? Então, substituir aqui, ó, por menos 4. O delta deu 4, eu substituí por 4. E sobre 2a, 2 vezes 1, porque a é igual a 1, né? Só relembrando, o a é igual a 1, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 3. Então, sempre é importante saber identificar esses coeficientes direitinho. Aí, quando a gente substitui na fórmula, olha só, menos 4 vai dar 4 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 4 é igual a 2, né? Então, aqui eu coloquei 2. E esse mais ou menos aí, o que a gente vai fazer? A gente vai só separar, né? Um vai ficar com o menos, então vai ficar 4 menos 2, e o outro vai ficar com o mais, então ficou 4 mais 2. Porque eu estou achando aqui o x1 e o x2, né? Então, calculando aí, eu chego que x1 é 1 e o x2 é 3. Então, significa que essa parábola aqui, ó, no eixo x, quando ela corta aqui o eixo x, ela está cortando aqui nesses dois pontos, ó. Aqui é o 1 e aqui é o 3. Então, o 1 e 3 são raízes da equação, né? Então, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Além do mais, olha só, já está colocado aqui o ponto, né, que é o C, que é onde corta o Y, esse 3 aqui, é justamente esse C aqui da própria função, né? Aí, seguindo, só está faltando o quê? Eu encontrar esse vértice aqui, né? Qual será esse vértice? Para eu descobrir quem é o x do vértice, eu calculo ali na fórmula, né? Menos b sobre 2a. E para eu descobrir aqui quem é esse y do vértice, eu calculo menos delta sobre 4a. Então, tá fácil, porque eu já sei quem é b, eu sei quem é a. Eu sei quem é delta, quanto vale, e eu sei quanto vale o a também. Então, só calculando aqui, ó, tá aqui a fórmula, ó. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Então, calculando aqui, eu vou escrever de novo aqui para vocês quem é a, né? A é igual a 1, b é igual a menos 4 e c é igual a 3. Então, sempre a primeira coisa a gente destaca aí quem é a, b e c. Aí eu substituí, ó, é menos b, então é menos 4. Fazendo esse jogo de sinal, vou ter 4. 2a é 2 vezes a, que é 1, 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. O que significa esse 2? Esse 2 é o x do vértice, né? Então, aqui nesse gráfico aqui, o meu x do vértice é esse aqui, ó. Então, aqui é o 2, né? X do vértice vai começar bem aqui, 2. Aí, agora, para eu encontrar o y do vértice, eu uso a fórmula, né? Menos delta sobre 4a. O delta é igual a 4, né? A gente já achou no cálculo anterior que o delta é igual a 4. Então, menos 4 dividindo 4 vezes a, que vai dar 4 vezes 1. Aí vai ficar menos 4 dividido por 4, que vai dar menos 1. Ou seja, esse y aqui é o menos 1. Y do vértice menos 1. Então, agora eu já tenho aqui esse ponto que vai ser o vértice da parábola. Então, com todos esses resultados, eu consigo montar aqui, olha só, o gráfico. Vejam que eu não fiz daquela maneira de escolher x e encontrar um y, né? O que a gente fez? A gente analisou que a parábola era para cima porque o a era positivo. A segunda coisa que a gente analisou foi o valor de c, que era igual a 3. Né? Então, está cortando aqui, ó. A terceira coisa que a gente fez foi achar o x1 e o x2, que aí a gente achou essas duas raízes aqui, né? E depois a gente achou o x do vértice e o y do vértice.
né, que é justamente esse ponto aqui, ó, 2 e menos 1. Para eu poder chegar até aqui, por exemplo, eu não vim até aqui embaixo, né? A parábola chegou bem aqui, aí ela, como a gente sabe que aqui é o x do vértice, ela começou a subir, tá bom? Então, muito bem, depois de vermos tudo isto, né, espero que vocês tenham compreendido bem aí esse assunto de função quadrática. Essa foi a nossa aula, eu aguardo vocês numa próxima aula.